Olá, pessoal. Fazendo os últimos testes. Creio que já estamos online. Muito boa noite nessa terça-feira. Todos que aqui estão presentes na nossa live. Fico muito satisfeito por estarem aqui, estarem dedicando um pouquinho mais de atenção às finanças pessoais de vocês. Tudo bem? Estamos aguardando aqui alguns minutinhos, nossa estrela principal chegar, Fabiano Calil. Estamos fazendo alguns ajustes. Eu gostaria de saber se meu áudio tá legal, viu, gente? Se alguém tiver online aí, aqui já na nossa sala do Webinar Jam, ou mesmo no Facebook, vocês estão me escutando bem? Fabiano Ito, tudo bem, Fabiano? Boa noite, bem-vindo à nossa transmissão, nossa aula magna com o Fabiano Calil. Fábio Marques, bem-vindo, Fábio. Fábio lá do Rio de Janeiro. Estão me ouvindo bem, né? Legal, muito bom. Muito bom. Fazendo aqui alguns pequenos testes, aguardando aqui a conexão do nosso convidado especial, que hoje vai nos ajudar a tratar de comportamento e finanças, comportamento e o seu dinheiro. Imagina aí que hoje vocês vão receber aí uma aula completa. Vamos lá. Estou vendo aqui quem está online. Se já puderem dar um alô aí de onde vocês estão falando. Eu vejo aqui Nelma, Fabiano, Uzelina, bem-vinda, Carla Oliveira, aqui no Facebook. E mais algumas pessoas online aqui no nosso webinar. Muito bem. Já puderem postar aí, eu acho que algumas pessoas já mandaram algumas perguntas para a gente lá na nossa página de inscrição. Se já tiverem alguma pergunta sobre comportamento e dívidas, comportamento e consumo, vão ser todas muito bem-vindas. Comportamento ao longo do ciclo de vida financeiro. Carlos Alexandre Pedroso, grande Alexandre, bem-vindo. Regina Lúcia, bem-vinda. Todos aqui nessa noite. Estamos aqui fazendo uns pequenos ajustes para irmos online. O nosso convidado deve estar chegando aqui. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui quem está online. Nós temos um chat também, viu, pessoal, aqui do Webinar Jam, quem está acompanhando pela ferramenta. Essa mesma transmissão, essa mesma aula está sendo transmitida pelo Facebook, tá? Então, a gente vai interagir pelas duas ferramentas. Então, vamos aguardar mais uns instantezinhos aqui. E já chegamos online com o nosso convidado especial. Estou vendo aqui no Facebook, a Adriana, bem-vinda, Adriana, e Ederson, ou Lederson Lopes, bem-vindos. Bem-vindos todos que estão agora dedicando um tempinho aí para suas finanças pessoais. Vai ser uma mega de uma aula. Nosso convidado bastante ilustre. Provavelmente ele está fazendo alguns ajustes no computador. Já está ao vivo. Mas, de antemão, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Temos muito a crescer. Boa noite, Adriana. Bom, alguns eu conheço de nome, mas eu estou vendo aqui que algumas pessoas de São Paulo, Adriana de São Paulo, Lederson, você pode dizer para a gente de onde você está falando? Alexandre de São Paulo também, Erasmo, o público paulista
Tá ganhando aqui, gente. Alexandre também, Regina Lúcia Alcântara, provavelmente aqui de Brasília. Fernando Ito, São Paulo. Meu consultor financeiro realmente já saiu do quadradinho faz tempo. Olha só, estou vendo aqui, fui notificado aqui que Fabiano Calil entrou na sala. Olha só, vamos só ativar aqui a câmera e o microfone. Eu acho que agora a gente começa a nossa live. Oi, Fabiano. Lederson, boa noite a todos. Porto Alegre, bem-vindo à nossa live. Quem mais? Quem mais que está aqui? Erasmo, Lederson, eu acho que São Paulo está ganhando, hein? Cadê nossos clientes, nossos seguidores de Brasília? Cadê vocês? Fabiano Calil, boa noite. Muito boa noite. Tudo Desculpe bem? pelo atraso tecnológico. Tranquilo. Já estávamos aqui já com algumas interações com os nossos seguidores que estavam aqui online. Ótimo. Bom, tá tudo bem por aí? Você me ouve bem? Muito bem, tudo ótimo. Tá, perfeito. Então, deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui no nosso Facebook. Maria Eugênia, não. Bom, então vamos lá, vamos começar. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Fabiano também, uma ilustre presença para a gente, né? Todos os nossos seguidores, alunos, clientes do meu consultor financeiro. Bom, estamos todos muito felizes aí pela sua participação no nosso ciclo de webinários. A sua presença aqui enriquecerá ainda mais a experiência e aprendizado dos nossos, né, de todo mundo, de toda a comunidade, né? Antes de mais nada, gente, de novo, gostaria de parabenizar vocês que estão conosco, dedicando um tempinho aí da sua terça-feira, da sua semana, nas suas finanças pessoais. E Fabiano, eu creio que hoje, aqui ao longo da nossa live, você vai ter muitos novos seguidores, viu? Porque no Oba. último, no último encontro, né, que eu tive a oportunidade de te ver no palco, que foi no FFS, no curso da experiência de sucesso, né, para os Quantum Leaps, aí em São Paulo, você foi ovacionado várias vezes pelos participantes, organizadores, demais palestrantes ao longo dos 3 dias. Então, eu creio que muitos deles estarão aqui hoje participando aí exatamente porque gostaram bastante enfim, da sua mensagem e da sua maneira de tratar finanças, né, de uma maneira bem humana. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Afrânio Alves, sou sócio fundador do meu consultor financeiro, sou planejador e coach financeiro. E ao longo dos 3 últimos anos nessa jornada profissional, eu venho apoiado aí diversas pessoas e famílias a lidarem melhor com as suas finanças. Por meio de palestras ao vivo, online, como essa que faremos hoje, alguns cursos intensivos de imersão. Temos uma parceria aqui em Brasília com uma escola de liderança, a Educação Assertiva, e a gente vem fazendo alguns cursos de imersão no Brasil, e aí vemos, né, ajudando aí e mudando esse paradigma das finanças pessoais de muitos brasileiros. Além do eixo educacional, a gente também tem mais de uma centena de planejamentos financeiros individuais e familiares, especialmente a gente é uma empresa brasiliense, mas a gente já saiu do quadradinho, a gente já tem cliente aí espalhado pelo Brasil todo, né, no norte, recentemente um cliente de Roraima, provavelmente ele deva estar aqui também, clientes internacionais aí, né, o mais recente país foi a Nova Zelândia, então do outro lado do mundo aí ajudando brasileiros. Né? Então, para quem está online, né, eu já pedi para compartilhar deixa eu ver aqui no Facebook, eu pedi para vocês compartilharem de que estado vocês estão falando. Tá aqui, eu acho que só o Lederson compartilhou, ele está falando lá de Porto Alegre. A maior parte, viu, Fabiano, são todos de São Paulo. Eu acho que o meu consultor tá mais aí do que aqui. Quando vai abrir a primeira filial em São Paulo aqui? Então, eu acho que já temos que esboçar esse planejamento já. Bom, então, para todo mundo, viu, gente, que acompanhar nosso webinário hoje, né, a gente vai dar aí uma excelente oportunidade, temos uma grande surpresa aí no final do webinar, então, se vocês
dedicarem aí um pouquinho, né, uns 40, 50 minutos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, fiquem conosco. Bom, Fabiano, então antes de passar a palavra para você, eu gostaria aqui novamente de expressar meu grande apreço, né, por essa grande pessoa, amigo, mentor, que você é, e mais recentemente como mestre e professor, né, que eu escolhi para minha formação, né, pessoal, no planejamento financeiro. Já estou indo para o segundo ano, são quase 2 anos de aprendizado, de muitos anos que virão pela frente. Então, as suas contribuições nas finanças do mercado brasileiro são essenciais e são fundamentais para esse aprimoramento. E, bem, já passando a palavra para você, queria que você compartilhasse com nossa audiência aí, assim, um pouquinho da sua história na jornada, assim, sua jornada nas finanças pessoais. Por gentileza, Fabiano. Maravilha. Bom, agradeço a todos os ouvintes que estão aí com a gente, numa terça-feira à noite. Agradeço a você pelo convite, Afrânio, desejando muito sucesso ao negócio, que caminhe, que logo tenha outras filiais aí pelo Brasil se espalhando. Um belo empreendimento, o Brasil está precisando de muitos empreendimentos assim, né? Conto isso porque quando começo lá em 99, descubro esse assunto, eu não conhecia literatura aqui no Brasil sobre finanças pessoais e planejamento financeiro, veio de fora isso. Em 2001, quando a gente começa a consultoria em planejamento financeiro, venho de banco, como economista, como formação primeira, e descubro que o planejamento financeiro, de fato, não existia quase aqui no Brasil, não tinha literatura, pouco se falava, a gente até então não tinha ambiente, né, até na época da hiperinflação. E em 2003, eu lembro quando eu fiz a primeira certificação, faço parte dos primeiros 15 CFPs aqui no Brasil, Certified Financial Planners, a certificação de planejamento financeiro, e hoje somos quase 4.000, ainda assim poucos, né, mas com isso vou contando um pouco como é que me atrai. A minha ideia era sempre atender as pessoas, as famílias, a partir do interesse delas e não do interesse de uma instituição, por exemplo, né, e isso foi o que me encantou para ir para essa área, e descobrindo que tinha literatura que falava sobre isso, sobre o planejamento financeiro pessoal e familiar, sobre as finanças pessoais, e com o tempo foi somando aí a psicologia econômica, a psicanálise e outros temas, mas poder olhar para um indivíduo, para um ser humano, e ajudá-lo a lidar com suas finanças, do intuito de ele realizar seus planos, sonhos e objetivos, é absolutamente encantador. É uma profissão absolutamente prazerosa, né? Por isso que hoje formo pessoas, enfim, porque para fazer isso, porque é de fato uma atividade muito prazerosa. Encontrei nisso uma atividade que tenho muito prazer em fazer, e tenho hoje também muito prazer em formar pessoas que querem fazer isso, difundindo o planejamento financeiro e a educação financeira aí pelo Brasil. Excelente, muito obrigado. Olha só, ao longo da sua formação de planejadores financeiros, você tem aí um número? Já formou quantos planejadores aí, desde a primeira turma? Acho que até mais do que da primeira. Profissionais, instituições, e continuo levando essa bandeira de que ações financeiras, corretoras de mercado imobiliário, corretoras de mercado mobiliário, como as corretoras de valores, e os bancos, entendo que lá sim dá para ter educadores financeiros e planejadores financeiros. Então, somando com esse público, a gente já pode falar de alguns milhares, né, de que já passaram por, enfim, de algum modo, por alguma formação, levando o planejamento financeiro para suas áreas. Alguns segmentos de bancos hoje já trazem o planejamento financeiro como parte. Então, grande parte dos private banks no Brasil, segmentos de alta renda, alguns portais hoje tecnológicos já usam planejamento financeiro, né? Alguns portais que usam dentro de instituições financeiras e fora também, como fintechs, já usam planejamento financeiro. Então, um dos trabalhos que a gente faz, além de formar profissionais, também é fomentar que as novas tecnologias, plataformas e produtos tenham como parte deles, e esse é um trabalho da consultoria, tenham o planejamento financeiro como parte, desde a elaboração de um produto novo, até a forma como são atendidos, seja por tecnologia, seja por pessoas, né, que tem a essência do planejamento financeiro. Então, eu te diria, Fernando, que como iniciativas, enfim, eu acho que a gente tem alguns milhares e coisas bastante interessantes, assim,
A escola, na verdade, ela forma de modo muito mais acurado, porque a dedicação que vocês têm, ela é muito grande, né? São muitas horas de formação ali, a gente traz, na verdade, a nata mesmo, no sentido de que vocês têm uma dedicação muito maior do que isso que a gente consegue levar no mercado de um modo geral, e que traz todo o diferencial que vocês apreciam, né? Legal, legal. Eu já estou aí nessa formação e olha, eu acho que eu posso até adiantar que compartilho aí de um sentimento de todos os demais alunos com os quais eu tive a chance de trocar alguma ideia ao longo desses 2 anos. Realmente, todo mundo tem vontade demais de sempre estar integrado e sempre estar junto aí, porque realmente a sua contribuição é muito valiosa. Bom, vamos lá. Nosso tema hoje é sobre comportamento e sobre hábitos, enfim, o comportamento e o dinheiro. E queria aí saber um pouquinho da sua opinião, da sua visão, como os hábitos, quais são os comportamentos, assim, como ele influencia a nossa vida? Pois é. A gente tem algumas influências aqui, é uma bela pergunta, Fernando, porque a gente tem várias influências, nós, todos brasileiros, da nossa cultura e da nossa história, né, que fazem com que a gente faça algumas escolhas nem sempre conscientes. Por exemplo, a gente viveu aqui no Brasil uma época de hiperinflação, onde um dos mandamentos era comprar rapidamente, né, gastar rápido o dinheiro, porque daqui a pouco ele não valeria mais nada. Isso, levado ao extremo, a gente poderia chamar de consumismo. Então, pegar o meu dinheiro e gastar muito rápido significa, num cenário sem hiperinflação, o mesmo que o consumismo, né? E a gente tem uma sociedade um tanto consumista hoje aqui como brasileiros. A segunda é que a gente sempre aprendeu a viver à vista. A gente não tinha acesso a crédito de modo geral, né? E assim que a gente teve o advento do crédito, alguns anos atrás, nós brasileiros, tipicamente, na média, né, a gente se atrapalhou com crédito, a gente se lambuzou um tanto com crédito, e isso tem a ver com a nossa falta de educação financeira, por um lado. Estou dizendo aqui um pouco dos nossos hábitos, né? Mas para dar um contexto, por que a gente faz como faz, por que a gente escolhe como a gente escolhe, porque a gente também não tinha muito acesso a alguns produtos. Bom, posso dizer isso que na minha formação como economia, nos meus primeiros trabalhos, a menor parcela da população era bancarizada. E o fato de ser bancarizado fazia com que na época áurea aí da inflação, se é que a gente pode chamar de áurea, uma época de hiperinflação, quem era bancarizado ganhava 80% de poder de compra, enquanto alguém que não era bancarizado perdia 80% de capacidade de compra, né? Isso é muito... Que era a maioria. Que era a grande maioria da população, né? A gente está falando aí numa época 86, 85, 86, onde as pessoas que eram bancarizadas já tinham um privilégio muito grande, né? Hoje a gente tem uma grande parte da população bancarizada, a maior parcela delas com acesso a crédito, e esse lambuzar fez com que a gente aprendesse algumas coisas. Mas como é que a gente escolhe, né? Indo diretamente para a pergunta. A gente escolhe ainda de uma maneira imediatista, a gente escolhe ainda pensando só no hoje, fruto da nossa história, né? Fruto das experiências e culturas que a gente teve aqui no Brasil ao longo do tempo. O que a gente ainda olha pouco, e eu acho que aqui começa, né, a falar um pouco dos nossos antídotos, talvez, para esse nosso movimento de comprar rápido, enfim, a gente começar a olhar e acreditar, entender que a gente já tem cenário de médio e longo prazo hoje no Brasil. Enfim, escuto desde de criança que a Previdência vai quebrar e ela continua aí, que o sistema vai ruir e ele continua aí, e a gente tem que pensar que daqui a 20, 30, 40 anos isso vai continuar existindo, e a gente tem que, enfim, olhar já, começar a pensar que a gente tem sonhos de médio e longo prazo, vem realizando eles, já realizamos vários deles, e como é que a gente pode olhar, né, no tempo, crescer no tempo, lembrando que a gente já está numa sociedade absolutamente diferente, numa economia totalmente diferente, num país que já é diferente, apesar de termos tido essa história. Então, hábitos que a gente pode observar hoje em dia, começar a gastar, efeito do crédito junto com a compra imediata, né? A gente começa a gastar antes de receber o salário. A gente começa a gastar antes de ter o aumento de salário.
Então, a gente já vai anunciar que talvez eu tenha um aumento de salário, ou pode ser um dissídio de salário, e a gente já começa a gastar antecipadamente. O que significa isso, né? Da onde que vem isso? A gente contou um pouco da origem. Agora, como é que eu mudo isso sabendo que tá bom, eu vou ter um aumento de salário, mas isso não está na minha conta ainda, eu não quero acessar crédito por alguma razão, e como é que eu me coloco, de alguma maneira, refém disso, né? Refém no sentido de que, bom, eu sou uma vítima, eu não posso tomar nenhuma decisão contrária. Então, acho que uma das questões que a gente pode começar a colocar é como é que eu posso tomar minha vida nas vidas para as minhas próprias esse jogo sendo protagonista da minha vida, mas isso aqui serão cenas das nossas próximas conversas e perguntas. Legal. É isso aí. Porque no momento que o brasileiro ele muda essa concepção do correr para o supermercado, de fato esse era o ritual, né? Para uma situação onde você consegue já planejar o supermercado ao ponto de não ter que, né, correr, né, com o salário e com o dinheiro na mão, porque se você me falou que se ele não é bancarizado, o dinheiro tudo recebe no envelopinho, né? Eu lembro meu pai com contra-cheque, era um envelopinho ali, uma coisa assim. Nem chama contra-cheque, tem um nome especial para aquilo ali, né? Você recebe aquilo ali na mão e você tem que, né, já tomar uma decisão aí. Então, eu imagino que um brasileiro que decidiu nessa época, tendo aí agora um outro cenário de decisão, precisa mudar um pouquinho o hábito de olhar para o seu dinheiro. Nessa transição aí, o brasileiro já aprendeu a lidar com o crédito, a lidar com as oportunidades, os mecanismos hoje de cartão de débito, cartão de crédito, enfim, ele tem essa habilidade? O que falta aí no brasileiro para se adaptar a essa? A gente pode pensar que acho que algumas coisas mudaram, sim. Por exemplo, a gente percebe que o número de famílias com endividamento elevado vem diminuindo. Então, a gente tem aprendido a controlar o endividamento, tem endividamentos de mais longo prazo para construção de patrimônio, como a aquisição de uma casa própria, por exemplo. Mas a gente também percebe alguns comportamentos que ainda não mudaram. Por exemplo, ainda não somos uma população poupadora. Claro, o produto de investimentos mais conhecido de nós brasileiros chama-se poupança. E a gente teve um confisco da poupança em 90, 91, né? No período Collor. Então, quando a gente olha para esse período e para o que as pessoas começaram a ter um movimento de poupança, um pouco antes ali da estabilização da moeda, a gente percebe também que a gente teve um susto. Bom, o grande produto conhecido também foi o produto confiscado, ou seja, será que eu poupo ou não? Né? Então, na dúvida de poupar, na dúvida se meu dinheiro vai durar ou não, a gente continua fazendo a compra do mês. Mas, curiosamente, esse, entre aspas, desespero tão grande também fez com que a gente usasse o crédito, porque como se a vida fosse acabar amanhã, né? Então, acho que eu vou dizer o que eu vejo de mudanças. Eu acho que elas ainda são sutis, não são sistêmicas, não é de todos nós brasileiros, mas a gente já começa a ver algum movimento de usar melhor o crédito, começar a fazer planos, ter uma sobra de dinheiro para poupar, não que essa poupança de fato já seja efetiva, mas começa a ter um plano de querer poupar, um desejo de se organizar financeiramente, começar a pensar na aposentadoria, no momento da longevidade. Então, esses pensamentos e esses desejos, eles começam a ser mais presentes em todos nós brasileiros, isso é verdade, a gente já começa a ver. Agora, isso como um sistema de a gente ver o aumento da poupança, a diminuição do endividamento, as pessoas tendo uma aposentadoria mais tranquila, isso a gente ainda não vê, mas é muito cedo ainda, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai ter daqui 10, 20 anos uma população mais consciente, tomando decisões mais importantes para elas próprias, né? Lembrando que haverá o amanhã, que a gente não precisa sair correndo no quinto dia útil do mês para fazer uma compra do mês, a gente pode comprar por uma semana, pode comprar, como é o modelo, por exemplo, europeu, de que compra-se o que vai consumir no dia, né? Então, a gente não precisa ter esse desejo. Claro que a gente tem N outras questões num país como a gente tem aqui no Brasil, de trânsito, de distância, de logística, tem uma série de outras razões que fazem com que a gente faça uma compra do mês, não é só
a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Mas a gente vai mudando devagar o comportamento, eu vejo isso a gente mudando sim, porque vão mudando as perguntas já, né? A gente percebe, se fosse falar as perguntas que a gente respondia em 2001 e as perguntas que a gente responde hoje em 2018, não são as mesmas, né? As pessoas já começam a qualificar, antes é o que eu faço com o meu 13º, né? Como é que eu gasto o meu 13º? Hoje em dia é onde que eu invisto o meu 13º? Mudou a pergunta, né? Então, as pessoas já estão com uma pergunta diferente, logo elas estão mudando o seu comportamento. Entendi. Então, é uma jornada natural. A mudança no consumo, depois eu começo a olhar o uso do crédito, depois eu começo a olhar para o longo prazo, e aí consumir produtos, consumir construção de reservas. Seria nessa linha, então. Nessa linha, começa a construir reservas e também começa a fazer as pazes. Vamos lembrar que se a gente olhar para os jovens hoje, eles acham que o cartão de crédito, que é o produto da geração deles, né, antes de chegarem os smartphones para pagamento, é o produto da geração deles e eles têm ojeriza ao cartão de crédito, porque a primeira experiência deles com o cartão foi ruim. E é ainda visto pelo mercado financeiro, e é absolutamente verdade, né, que o cartão de crédito é o melhor meio de pagamento, desde que eu saiba usá-lo. Então, quando eu assumo que o cartão de crédito, eu que uso, eu que escolho e coloco a senha lá para que ele passe, e eu tenho controle de quanto eu posso ou não posso gastar, consigo eu mesmo lidar com o meu limite, né? E não fico refém do, nossa, o cartão acabou comigo, como se ele fosse uma entidade própria que toma decisões sozinho. Eu, sendo protagonista, consigo, então, escolhendo como é que eu faço o meu gasto e uso esses meios de pagamento, como hoje o cartão de crédito, eu também começo a fazer planos de futuro e lembrar de construir para consumir no futuro, que é o que você disse, então, construir reservas de mais longo prazo, né? Certo, certo, muito bom. Deixa eu passar aqui na nossa comunidade para ver se tem alguma pergunta específica aqui, Fabiano. Olha só, vamos lá. Bom, Nilma, boa noite. Jorge Teles, Daniela, Ciacha, Igli, entraram, legal. Miriam, bom, 100 perguntas por aqui, gente. E aí, como é que vocês lidam com o consumo, pessoal? Vocês são do tempo onde, como o meu tempo, que era correr para o supermercado, nós temos aqui muitas pessoas de mais idade chegando aqui nos seus 30, 35, como a minha faixa de idade, então a gente viveu aí alguns momentos dos resquícios dessa hiperinflação e daquele momento de fazer a compra do mês, né, de fazer aquele mini estoque, bem clássico das nossas dispendas, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Oi, Fabiano. E tinha mais um dado importante, né, um dado, até tive ele atualizado hoje, há 50 anos atrás, se a gente for olhar a estatística de 1940, 1950, um pouco mais, 60 anos atrás, a expectativa de vida no Brasil era de 46 anos. Logo, eu não precisava cuidar da aposentadoria. Na fase que antes de eu me aposentar, eu já tinha batido as botas, né? Nos anos 70, a expectativa de vida no Brasil não chegava a 60 anos de idade. Nos anos 90, ela chegou a 60 anos de idade, e hoje, 2010, é a última estatística que nós temos, a expectativa de vida do brasileiro é de 73 anos. Ao mesmo tempo, se a gente olha para 2050, quando a pirâmide etária começar a mudar, a gente vai perceber que a maior parte da população terá mais de 50 anos de idade em 2050. E 2050 é depois de amanhã. Claro. 2050 depois de amanhã eu chamo porque é a fase que muitos vão estar aposentados, né? Então, a gente talvez vai ter que, vou usar como uma analogia de um ônibus ou de um metrô, a maior parte dos assentos serão prioritários. A gente não consegue pensar nisso hoje, né? Hoje a menor parte dos assentos é prioritário, que a nossa população mais 50, mais 60 ainda é minoria. Mas ela vai mudar e vai mudar muito rápido. Agora, quando ela muda muito rápido, esse assunto que a gente toca aqui, que você está provocando, a gente pensar numa poupança de longo prazo, porque vamos lembrar que a gente está falando de consumo rápido e de poupar. Isso tudo ainda é presente, né? Quando a gente começa a pensar em aposentadoria, a gente está falando de longuíssimo prazo para nós brasileiros. Para nós brasileiros, vamos lembrar, quando a gente pergunta para um cliente, hoje em dia, tá? Século XXI, 2018, longo prazo, ele fala que é até o final do ano.
e longo prazo em finanças, por conceito, é maior do que 10 anos. Então, a gente ainda está se acostumando a olhar para o presente, quiçá para o futuro. Mas a gente vai ter que aprender isso rápido, e a gente vai aprender isso muito rápido, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter que se ver com isso. Então, se a gente pensar que daqui a pouco, daqui a 20, 15, 17, 11, 30 anos, as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão se aposentar, elas têm algum horizonte para começar a se preocupar com a complementação de aposentadoria, pensar em novas atividades para sua longevidade, com o risco de que não vão morrer aos 46. Elas têm risco de viver mais do que 73, porque nós já estamos quase em 2020, elas vão se aposentar em 2030, 2040. E aí elas vão ter, talvez, uma expectativa de vida já mais perto dos 100 anos de idade. E aí o fluxo de caixa pode dizer para nós que viver até os 100 não é tão simples assim. E a gente vai pensar bem se a gente vai querer se aposentar mais cedo do que os 65 anos de idade, né? Sim. Concordo absolutamente. Muito bom. Deixa eu visitar aqui novamente nosso portal. Neuma, por isso a importância de se planejar. Aparecida, boa noite, só agora consegui acessar. E Erasmo, eu também tinha que correr para o supermercado. É isso aí mesmo. Muito bom. Então, vamos lá. Você falou aí do perigo, né, do risco de viver muito, né? Eu não sei, eu vi uma frase recentemente, talvez você saiba, que o brasileiro é um excelente planejador de um ano, né? Ele planeja, ao longo de uma vida, ele fez vários planejamentos anuais com uma excelência ímpar, mas nunca extrapolando a sua visão para curto, 2, 3, 5, 10 anos, né? Tem essa característica que já era nossa, né? Que você, né, contextualizou bem, de sair correndo, gastar nosso dinheiro, né? Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta para você, Fabiano, já que nossa audiência ainda tá meio tímida, não quer ainda gastar aí a sua presença aqui. Mas olha só, você poderia listar para a gente quais seriam aí os pressupostos aí de uma vida financeira adequada? Assim, quais seriam as premissas de uma vida financeira equilibrada e ideal, ou se a gente pode chamar de ideal? Talvez a gente possa colocar um termo, que eu acho que ele é um termo mais contemporâneo, que é uma vida financeira sustentável, né? O que eu chamaria de uma vida financeira sustentável? Que se sustenta no tempo, lembrando que a vida ela é dinâmica. A vida ela tem promoções, ela tem desempregos, ela tem casamentos e tem divórcios, ela tem nascimentos e tem falecimentos, ela tem crises econômicas e momentos de crescimento econômico. Então, como é que é uma vida que se sustenta no tempo, né? Eu diria que uma vida que se sustenta no tempo é uma vida que tem várias fontes de entrada, por exemplo. É uma vida que não é só um membro da casa que faz dinheiro, que mais membros da casa fazem dinheiro. É uma vida de que eu tenho liberdade e eu sou capaz de cortar despesas e de ajustar de tamanho de acordo com a minha capacidade de gerar e do momento de vida que eu estou. Se eu sou prisioneiro de um padrão de vida, ou se eu sou refém de uma única fonte de receita, o meu risco de não me tornar sustentável no tempo é muito grande, né? Ou seja, se eu sei que vivem 5 pessoas numa casa, um só trabalha e ele é um profissional liberal, uma torção do pé pode acabar com a receita da família. Se essa família tem um padrão de vida que gasta 100% do que ela ganha, qualquer eventualidade, por exemplo, um aumento no preço do seguro-saúde, se ela tem um seguro-saúde privado, um aumento na mensalidade da escola, no preço da gasolina, algum fator que essa família faça parte da cesta de consumo dessa família, vai fazer com que ela não caiba mais no bolso dela. Já se eu tenho diversas fontes de entrada, ou seja, se eu uso todos os talentos da casa para gerar receita de alguma maneira, ou seja, posso ter um emprego e fazer um bico, como a gente gosta de dizer aqui, ou eu tenho junto um empreendimento, ou não sou eu sou uma fonte talvez importante da receita da casa, mas não sou a única fonte, ainda que ela falte, existirão outras. Se eu sou capaz de mudar de tamanho, reduzir de tamanho, se eu já me experimentei, por exemplo, vamos dar exemplos mais práticos,
Ah, eu gosto de viajar para fora do Brasil, mas se eu consigo fazer uma viagem e ser feliz numa viagem dentro do Brasil, se eu gosto de andar de carro, mas sou capaz de ficar sem carro e usar o transporte público, se eu tenho uma escola privada, mas já experimentei o sistema público, se eu consigo fazer esse vai e vem de alguma maneira, de novo, enquanto eu não preciso, eu serei mais sustentável no tempo, eu terei uma vida financeira mais sustentável no tempo, né? Então, o convite, talvez, para as pessoas aqui, né, então, dando indicadores e também pensando como é que a gente pode tornar uma vida melhor, né, uma vida que eu consiga suportar as adversidades, os momentos bons, eu diria que no momento bom seria uma boa hora da gente testar, por exemplo, ficar sem carro. Porque no momento bom, se eu quiser recomprar o carro, eu recompro. Mas exatamente porque eu não estou precisando do carro, eu consigo me ver sem o carro. O melhor momento para a gente se testar é o momento que a gente não precisa. O pior momento para a gente se testar é o momento que eu tenho que vender meu carro porque eu não estou sendo capaz de custeá-lo. Esse momento dói muito, né? Agora, quando eu faço isso como experiência, isso me fortalece. Isso fortalece a família. Fala assim, mas por que a gente vai ficar sem carro? Porque agora a gente pode ficar sem carro. Se a gente quiser amanhã recomprar, a gente recompra um carro. Experimenta ficar um ano sem carro, ou diminua de 2 para 1 carro na família, e ver o que acontece, ver o que vocês descobrem. Descubram-se capazes de serem menores, diferentes, viverem no outro bairro, diminuir o tamanho do imóvel por um tempo. Por que não? Se a família se descobre capaz, enquanto ela não precisa, quando precisar, um vai olhar para o outro e falar assim, bom, nós podemos fazer mais dinheiro, nós podemos diminuir de tamanho. Então, isso já não é um assunto, né? Isso, a família já está unida disso, a família já se reconhece capaz. E isso muda absolutamente. Todo o entorno muda a comunicação na família e muda a maneira como nós encaramos aquilo que nós chamamos das intempéries da vida, né? Porque elas vão acontecer. É só questão de tempo. Claro, claro, claro. Eu fazendo aqui um pequeno resumo, então, múltiplas fontes de renda. Pessoal, vocês estão com caneta aí? Estão anotando tudo que a gente está conversando? Olha só, pelas palavras, sabe as palavras do Fabiano? Múltiplas fontes de renda, um consumo parcial dessa renda, né? Não esgotar toda a renda com o consumo mensal e flexibilidade do orçamento. Eu me testo para saber do tamanho da que a minha estrutura é capaz, e especialmente você citou aí, testar no momento, num bom momento, né? Ou seja, quando eu posso abrir mão do carro, é que eu testaria não tê-lo, e não na hora que eu vou precisar, por algum motivo, alguma urgência, não ter o carro, que aí vem um estresse, vem uma situação não desejada que pode estressar essas decisões. Seriam basicamente isso aí, múltiplas fontes de renda, consumo parcial da receita e com a flexibilidade, né, nada engessado, ou se algum gesso, mas com a decisão à mão, né, para vamos tirar, vamos mudar de bairro, ou mudar de carro, ou não ter carro. Seria mais ou menos esse resumo aí, de como seria um pressuposto de uma vida financeira sustentável. E olha que a gente nem falou de ter uma reserva, né? Eu vou chamar aqui da reserva financeira ser um luxo. Se essa família, além de conseguir tudo isso, ainda tiver uma reserva, ainda conseguir ter poupado no tempo, e isso vai ser uma consequência quase que natural, né? Ela terá, além de tudo isso que a gente falou, um colchão, que permitirá, inclusive, lidar com as adversidades, né? Certo, certo. Eu estou vendo aqui, eu acho que eu estou com um probleminha, gente, para ver aqui o chat do Webinar Jam, tá? Eu acho que eu não li, eu fiz algumas perguntas, mas nenhuma pergunta do Webinar Jam eu estou enxergando aqui. E assim, todas as perguntas estão vindo do Facebook. E aí tem uma aqui da Lígia, Fabiano. Boa noite, Lígia. Uma pergunta para você. Você vê essa preocupação crescente em fazer planos, ainda que tímida, de guardar e pensar na aposentadoria em todas as classes sociais? Parabéns pela live. E aí, Fabiano? Bacana. Bela pergunta. Eu vejo as pessoas começando a fazer planos, mas não preocupadas ainda. Elas estão ainda fazendo os planos de 1, 2 anos, como a Frane comentou, né? Mas só o fato de elas começarem a exercitar, fazer planos, já mostra que a gente está saindo da cena que a gente estava.
Eu não vejo pessoas de verdade, na média ainda, preocupadas com planos do futuro. Não as pessoas que deveriam se preocupar, mas, curiosamente, eu vejo as pessoas mais jovens se preocupando com planos do futuro. Elas estão olhando para essa incerteza com outros olhos, né? São uma geração diferente. Mas só o fato de a gente começar a fazer planos, eu acho que a gente já tem uma mudança de paradigma bastante importante para a nossa sociedade jovem, uma sociedade bastante jovem, a brasileira, e bastante jovem em muitos sentidos, né? Desde das mulheres não terem alguns direitos há muito pouco tempo atrás, da nossa expectativa de vida ser muito diferente há muito pouco tempo atrás, da gente ter escravidão há pouco tempo atrás, ainda aqui nesse país, né? A nossa democracia é bastante recente. Então, eu acho que a gente, para uma sociedade jovem, eu penso que a gente caminha bem, mas a preocupação com planejamento eu ainda não vejo, mas já vejo, então, o desejo de fazer planos, o que é um bom início. Já é o start. Esse claro. Desejo provavelmente é resultado da conscientização. Provavelmente chegou uma luz. A família está, ou a pessoa já se ligou, né? A pontinha do iceberg já saiu da água. Fazer planos. Exatamente. Posso fazer planos, né? Posso e consigo, né? Eu acho que é por aí. Essa percepção é extremamente importante. Bom, então nós vamos aqui caminhando para a nossa última pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Espera aí, eu acho que tem depois da Lígia. A Nelma colocou aqui, melhor momento de se testar é quando a gente não precisa, isso mesmo. O Erasmo, estou anotando, com certeza. Nilma Calazans, olá Nilma, boa noite. Como decidir adequadamente entre ter e manter um carro ou usar o táxi ou Uber? Boa. Eu vou compartilhar uma planilha com o Fernando, que ele vai poder compartilhar com vocês, mas a conta talvez ela funcione assim. Um carro não financiado custa aproximadamente 30% do valor dele por ano. Então, se a gente pegar um carro de 10 mil dinheiros, ele custa aproximadamente 3 mil dinheiros para se manter ao longo de um ano, né? Então, dependendo do valor do seu carro, se a gente pegar um carro médio hoje de 30 mil reais aproximadamente, e colocar nessa perspectiva que essa pessoa ela tem um trajeto curto, não usa o carro para trabalhar, ou seja, como representante comercial, por exemplo, mas ele usa para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Esse carro passa a maior parte do dia parado, talvez custando estacionamento. Esse carro que está numa vaga de garagem de um prédio que podia ser locada. Esse carro que muitos finais de semana fica parado, que não tem uma frequência de viagens, por exemplo. Esse é um carro que eu recomendaria, ainda mais se ele for financiado, que esse custo passa de 30% para 50% ou mais, que esse é um carro para ser substituído por um táxi, que é uma alternativa. Hoje a gente tem o Uber. E por que não pensar no transporte público, né? Eu acho que tem um paradigma nosso, dou uma cena aqui de São Paulo. 80% do transporte em São Paulo transporta 20% da população. 20% do transporte de São Paulo transporta 80% da população. Ou seja, os 20% de ônibus, metrôs e trens transportam 80% da população. O grande trânsito transporta 20% da população só, numa cidade grande como aqui, a cidade de São Paulo, né? Então, se a gente olha isso como perspectiva, claro que a gente vai falar que o transporte ele é limitado, que ele é muito cheio, enfim, mas talvez algumas negociações de horário, de entrada, flexibilizar talvez com, se é possível na empresa, e cada vez mais as empresas têm flexibilizado isso, desde os de trabalho em casa, como home office, assim como o ir e vir do trabalho. Se a gente começa... São Paulo, por exemplo, tem alguns lugares que você não deve ir de carro, né? Você demora 3 vezes mais indo de carro do que indo de transporte público. Se você tem acesso ao metrô, a trem ou corredores de ônibus, por exemplo. Então, será que a gente já parou para pensar nessa perspectiva não financeira, mas de qualidade de vida? Porque tempo é muito mais valioso do que dinheiro, né? De que talvez em alguns momentos vale a pena sim para a nossa qualidade de vida e como consequência também, vamos lembrar, quem tem mais estresse? Quem passa o dia dirigindo num trânsito paulistano caótico ou quem foi de carona de alguma maneira, né? Quem andou de alguma maneira aqui num transporte público, foi levado de alguma maneira? Quem tem mais estresse nesse? Claro, de novo, horário de pico é uma exceção.
Mas se eu consigo sair da exceção, será que vale a pena fazer essa conta? De novo, vou compartilhar uma planilha aqui com a Fran, que vai ajudá-los a fazer a conta para o caso pessoal de cada um, mas eu diria que pessoas que têm carros que valem mais do que 40 mil dinheiros, e que esse carro é usado para ir e voltar do trabalho em percursos menores do que 10 quilômetros por dia, estão perto de aposentar os seus veículos. Perfeito. Bastante direto e didático. Legal, Fabiano. Muito obrigado pela informação e pela planilha. E aí, se a Nilma quiser a planilha, é só falar conosco, a gente encaminha aí no e-mail que ela indicar para a gente. Ela está aqui no Facebook. Viu, gente? Me perdoe todo mundo que está no Webinar Jam, mas eu não consigo ver vocês e nem as perguntas de vocês. Eu não sei o que eu vou ver aqui, mas toda a interação está sendo pelo Facebook. Bom, Fabiano, e uma última, então vamos lá caminhando para uma última pergunta, já estamos aí com 45 minutos de live. Hoje, assim, do ponto de vista prático, para quem quiser começar a mudar agora, né, nessa noite, amanhã cedo, você poderia listar um hábito, 2 ou 3, enfim, para um hábito financeiro saudável, sustentável, para se começar hoje, agora, colocar em prática, sair dessa live e colocar em prática? Boa. Vou fazer uma analogia primeiro com o exercício físico ou com a mudança de alimentação, né? Mudar um hábito alimentar é muito mais difícil do que começar uma dieta. Mudar um hábito físico é muito mais difícil do que se matricular numa academia. Então, a mudança de qualquer comportamento, e estou usando 2 mais habituais para nós, como, por exemplo, uma dieta, uma mudança de hábito alimentar, matricular-se na academia, uma mudança de uma prática física, ela tem a vantagem de ter alguma motivação muito grande. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma saúde melhor, enfim. E do ponto de vista financeiro, a primeira dica para a gente conseguir ter uma mudança de hábito importante é eu ter um porquê, uma razão grande para isso, né? Eu quero ter uma vida mais sustentável, eu quero ter uma aposentadoria diferente da dos meus pais, eu quero poder manter o meu estilo de vida e fazer coisas que eu tenho vontade hoje e amanhã também, e por isso eu vou fazer uma mudança. Eu tenho um plano que tem muito sentido e significado para mim, como, por exemplo, uma viagem que eu quero muito fazer, ou algo que eu quero muito adquirir, uma experiência que eu quero ter. Tendo uma grande motivação, um porquê que seja muito significativo para você, eu entendo que a partir daí, sim, você pode começar a fazer algumas mudanças de hábitos para você, né? Então, primeiro, você ter um plano muito claro. Segundo, eu diria, para você colocar um hábito em prática, é você se observar. Então, você dizer assim, quem eu sou? Eu me reconheço consumista? Eu me reconheço impaciente e ansioso. E por que eu estou falando de impaciente, ansioso e consumista? Porque todos esses hábitos, se eu não reconheço em mim, que eu adoro chocolate, eu não consigo lembrar que o chocolate é uma questão que pode ter um efeito em mim ou não, né? Então, reconhecer, autoestudo, autoobservação, como é que eu me vejo e como é que eu reconheço, o que as pessoas falam de mim que às vezes eu não quero escutar, porque talvez não seja o que eu gosto de ouvir, mas talvez seja um gancho de onde eu posso colocar um hábito em prática a partir de já. Vou dar alguns exemplos que funcionam bem. Experimente colocar a sua vida, viver a sua vida à vista no próximo mês, ou na próxima semana. E para isso, você pode começar uma experiência para começar, como a Fran colocou, o dia, né, já. Se eu perguntar para a maior parte da plateia que estiver aqui conosco, quanto dinheiro vocês têm na carteira, eu posso apostar que a maior parte tem entre 50 dinheiros e menos. A gente perdeu o hábito de andar com dinheiro na carteira ao mesmo tempo. Se eu perguntasse para vocês se você tem dinheiro, a resposta natural seria não, porque vocês, de fato, não têm dinheiro na carteira, não andam com dinheiro na carteira. Experimentem pegar um número que vocês não costumam ter. Por exemplo, se eu costumo andar com 50 reais na carteira, que eu coloque 200. Se eu costumo andar com 10, que eu coloque 60 reais na minha carteira, que eu coloque um número pelo menos 4 vezes maior do que eu tenho agora na carteira, e veja a sensação que te dá de você ter dinheiro na carteira. Você vai saber que você tem, você vai ver o que efeito isso tem em você, e se alguém perguntar se você tem dinheiro, curiosamente você vai passar a dizer eu tenho dinheiro. Parece uma coisa simples, mas algumas experiências mostram que quando você começa a responder eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu começo a dizer para mim mesmo e ter a sensação de que eu tenho dinheiro. E essa sensação gera outras coisas, consequências que a gente já viu em pesquisas, que as pessoas começam a ter mais dinheiro na conta corrente.
Mas, peraí, Fabiana, eu fiz um saque de dinheiro, coloquei dinheiro na minha carteira e daqui a pouco eu começo a ter mais dinheiro na minha conta corrente? Sim. Esse efeito é um que a gente pode começar amanhã de uma mudança de hábito, começar a andar com dinheiro. Eu não preciso gastar o dinheiro. Pode continuar usando o cartão como vocês usam, mas tenham dinheiro. A sensação de ter dinheiro na carteira é uma mudança de hábito simples e que ajuda a gente a mudar rápido. Segunda, para a gente fazer uma mudança de hábito, faça e escreva algo que você tem muita vontade de fazer e que você vai realizar ainda esse mês. Nada muito longe, nada para o final do ano. Alguma coisa possível, tangível, mas que você tenha muita vontade de fazer, só para você, e que você queira fazer ainda esse mês, realizar ainda esse mês. E que demande algum esforço da sua parte. Não seja algo usual e banal que você pode fazer a qualquer momento. Vai demandar algum esforço. E compartilhe esse desejo com alguém. Pode ser compartilhar aqui com a Frânio, num e-mail, num chat, ou com um grupo, ou com alguém que você tenha um amigo, um familiar. Compartilhe e se comprometa com isso. Fala assim, olha, até o final do ano eu vou fazer tal coisa. Até o final do ano não, até o final do mês eu vou fazer tal coisa que eu estou com muita vontade de fazer. Pode ser ir a um show, pode ser sair para dançar, um jantar, não importa. Uma experiência que você tem muita vontade de fazer e realize. O realizar alguma coisa que eu tenho muita vontade me dá vontade de fazer de novo. Eu reconheço que, então, aquele esforço valeu a pena porque eu usufruí dele. Lembra que nós não temos hábito de longo prazo? Como é que eu começo a poupar? Tendo objetivos curtos e realizando objetivos curtos. Aí eu posso começar a ter objetivos um pouco mais longos. Colocar dinheiro na carteira e ter um desejo ainda para esse mês, que você realiza ainda esse mês, compartilha aqui depois como é que foi isso, como é que foi essa experiência, como é que foi fazer, como é que foi realizar. Será que eu vou me boicotar no meio do caminho ou será que eu vou fazer? Compartilhe a experiência, não importa que caminho for, mas isso já vai servir como autoconhecimento para o mês que vem, que é o mês dos namorados, não esqueçam, tá aí. Uma dica para vocês fazerem um bom plano. Que legal, muito bom. Então, enquanto você foi falando aí, perguntando quantas pessoas tinham aqui, muita gente falou, olha, tem uns 50 aqui. O Erasmo Palocci colocou aqui 311, então ele já pratica, né, o dinheiro na carteira. Quem mais? Tá aqui, dinheiro na mão é Vendaval, o Edivaldo aqui colocou. Denise Estrela colocou 3, não sei se R$3 ou R$3.000, né, na carteira. Vamos lá, Erasmo, é só se controlar, mude as atitudes. Rosália Ribas, gostei. Então, do ponto de vista prático, colocar dinheiro na carteira e se empoderar dessa verdade de que você tem dinheiro, porque cada vez você tendo essa percepção de si mesmo, você, né, muda o discurso, muda a comunicação de que eu não tinha, agora passo a ter, e escrever algo, uma vontade, escrever, realizar até o final do mês, né? Nós estamos no mês de maio, você também lembrou, mês de junho é dia dos namorados, mas temos aí dia das mães, né? Mês que vem, semana que vem agora, nesse domingo, na verdade, mas compartilhar também, ou seja, escrever, realizar e compartilhar. Ou seja, escrever, compartilhar, realizar e compartilhar. Exato, se comprometer com alguém. Exatamente. Se comprometer com alguém, olha só, gente. Muito bom, gente, olha aí. Vamos ver aqui se tem alguma... Bacana, porque colocando dinheiro na carteira, só somando a isso, a gente também afasta alguma dessas crenças, né? Será que de verdade, se eu colocar dinheiro na carteira, vai ser vendaval? Ou será que eu já sou diferente? Será que eu posso continuar tendo meus hábitos de consumo e não necessariamente o dinheiro vai sumir da minha carteira? Mudanças, Essa é uma né? boa pergunta. Mudanças. Tudo começa com esse reconhecimento. Antes disso, antes do ponto de vista prático, você citou aí uma sequência aí, né, de ter um porquê, ter um porquê grande, um motivador para que você faça, você, né, dê o passo seguinte, você se mova, ter um plano para isso, né, colocar ali as etapas necessárias né, combinadas com esse porquê e reconhecer-se. Que é um pouquinho disso, né? Dinheiro na mão é vendaval, mas peraí, é vendaval porque você é o vendaval? Enfim, o que faz esse vendaval aparecer na sua mão, já que você é dono aí das suas decisões, né? E do seu, de todo a matriz que gera uma decisão financeira de ter ou não ter, de ser ou não ser hoje, né? Bom, então... Fabiano, estamos chegando aqui no final da nossa live, vamos ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta.
Erasmo, é só se controlar, mude as atitudes, legal, Erasmo. Rosália, gostei. Lucas Pupi, olá, Lucas, boa noite, bem-vindo. Deixa eu ver aqui no webinar de e-mail, não consegui ver as respostas, pessoal, mas eu queria aproveitar aqui só para agradecer o Fabiano. Se não tem nenhuma outra pergunta no ar, eu só vou falar aqui da nossa oportunidade aqui em Brasília, né, no final do mês, que é um curso que nós elaboramos aí com muito carinho, é uma oportunidade de aprimoramento, é um curso de um dia inteiro, com 3 grandes profissionais, sendo 2 deles que vão atuar diretamente aí no comportamento. Então, a live de hoje e algumas lives que vão acontecer até o final do mês, né, estão todas focadas no comportamento. Por quê? Esse curso está direcionado para todas as pessoas que têm alguma dívida, estão endividadas, aquelas que estão no 0 a 0, ou mesmo aquelas que estão construindo suas reservas. Né? Quando eu falo 0 a 0, a renda, estão consumindo 100% da sua renda mensalmente, ainda sem olhar para esse futuro, sem se motivar a fazer uma reserva de médio e longo prazo. Então, a gente vai... É um curso que ele basicamente tem 3 enfoques. Ele é consumo, né? 60% do curso é consumo, é baseado nas decisões de consumo, porque, pela minha experiência, Fabiano, nesses últimos 3 anos de atendimento, o que eu reparei, se for um salário mínimo de renda, se for 5 salários mínimos de renda, se forem 10 salários mínimos de renda pessoal ou familiar, ou seja, 10 mil reais, 20 mil reais, se o consumo não tiver harmonizado, né, as relações de consumo não estiverem ainda, elas estão ainda muito pautadas naquilo que eu às vezes não tenho, é legítimo isso, mas se você ainda está buscando maneiras de olhar para a renda, quando eu receber mais, aí a vida vai melhorar. Aí você recebe mais, você tem aumento de salário e passa a consumir 100% daquele salário que você tinha ideia de que seria a vida boa, mas ela ainda não chegou. Então, a gente, né, deu aí essa atenção para o consumo, por quê? Se o consumo está harmonizado, né, o cognitivo, o emocional, o seu comportamento está legal, olha, isso aí vai resolver as demais etapas da sua vida, porque na hora que aumentar a renda, e você falou muito bem, ter múltiplas fontes de renda faz todo sentido para que você tenha... Nós temos capacidade, temos longevidade aí nos esperando, vamos aos 100, 120, lá no FFS você falou em 130, né, já tem, né, a pessoa de 130 anos já nasceu, então nós temos capacidade total de gerar renda, mas se o consumo não estiver harmonizado, nada feito. Então, o nosso curso, nosso desenvolvimento, né, a ideia de um dia inteiro de imersão, ele se chama Intensivo em Finanças Pessoais, exatamente para resolver. A proposta para que as pessoas mudem o comportamento no consumo, entendam a sua estrutura de renda, e aí múltiplas fontes de renda, e também para as reservas. Quais são os pressupostos da construção de uma reserva e como priorizar, né? O curto prazo, como priorizar o longo prazo e o meio, né, os sonhos, né? O meio termo aí. Então, você, assim, basicamente, o que você vai aprender, todo mundo que está acompanhando a gente, né? Como lidar nessa sociedade de consumo, porque a gente fala em vivenciar, ou ter, às vezes, algumas posses, mas tudo gira em torno eu vou passar o cartão de crédito. Hoje em dia, né, eu vou fazer aqui o clique no meu celular e vou comprar, e vou consumir. Como ter uma postura adequada e uma maneira de enxergar isso aí de uma forma sustentável. Como você prioriza, né, as suas escolhas, ampliando aí o seu horizonte, sua visão de futuro. E como você, né, constrói uma estratégia de construção de reservas, né? Realmente é para mudar aí o comportamento, né? Mudar aí essa visão de longo prazo. E, assim, eu vou compartilhar aqui uma pequena história. A gente já está encerrando, viu, pessoal? Vou liberar aqui o Fabiano, a gente vai ficar um pouquinho mais. Mas eu queria compartilhar uma história de um casal, a Dariane, são lá do interior do Mato Grosso, a Dariane e o Alessandro, que estarão aqui no nosso IFP. Primeiro, ela fez uma imersão de 2 dias, né, lá em Cuiabá, e eu tive o prazer de estar com ela nessa imersão e falar das finanças. Logo em seguida, eles se tornaram clientes do planejamento financeiro. Então, primeiro foi ela, logo em seguida o Alessandro, primeiro a Dariane, depois o Alessandro.
E olha, eles estavam numa situação de endividamento, mas os resultados foram excelentes. Assim, nos 3 primeiros meses da nossa consultoria, do nosso planejamento, logo depois do curso, eles saíram aí em torno de 60% das dívidas já haviam sido assim, equalizadas, o nome, né, a limpeza do nome nos sistemas de cadastro de proteção ao crédito. E, assim, eles conseguiram chegar na segurança financeira que era necessária, porque já estava gerando ali um estresse, né, no casal, um estresse, né, noites mal dormidas de sono. Então, esse casal vai vir lá de Juína, de Cuiabá. Então, não sei se vocês... Eu não sabia qual a distância de Juína, mas ela tem Juína, Mato Grosso, né? Ela tem 800 quilômetros de Juína até Cuiabá. Esse casal vai dirigir, né? Vai em Cuiabá, vão dirigir 800 quilômetros. Em Cuiabá vão pegar um voo e vão estar aqui em Brasília no dia 26 de maio, nessa nossa imersão. É um casal sensacional e vocês vão ter a oportunidade de, né, compartilhar uma experiência muito gratificante com o Alessandro, que também é outro ponto fora da curva. Então, basicamente isso. A mudança de vida, realmente, ela é possível quando se toca aí no comportamento, e as pessoas têm, como o Fabiano falou, um grande porquê. Então, vamos falar, assim, só para fechar, vamos falar dos investimentos que vai custar aí esse curso. O Fabiano faz a formação de planejadores financeiros, eu estou na formação de planejador financeiro dele. Mais ou menos, Fabiano, assim, para quem não é de Brasília, deixa eu fazer umas continhas aqui no nosso Flipchart. Para quem não é de Brasília, mais ou menos a formação, estou falando de profissional, né? Ela chega mais ou menos a R$30 mil, a formação de um ano, com hospedagem, hospedagem, o próprio deslocamento, mais alimentação e o próprio curso. Mais ou menos isso, você concorda comigo? Mais ou menos, isso. Olha só, então uma formação profissional, ela vai custar mais ou menos R$30 mil. Mais ou menos isso aí. Hoje nós temos alguns cursos, tá? Dá para ver aí? Deixa eu pegar aqui essa. Nós temos alguns cursos que são EAD. Né? Eu estou num EAD desses lá na PUC do Rio Grande do Sul. O EAD, ele gira em torno de mais ou menos 8 mil até 10 mil reais. Isso por ano, né? Por ano. Mais ou menos são os custos de se ter educação financeira hoje em dia. Bom, cursos intensivos como o nosso, aí em São Paulo, onde a oferta é basicamente todo final de semana, gira em torno, cursos intensivos, né? Intensivos de 2 dias. Giram em torno de, vamos lá, R$2 mil. O nosso curso, ele não vai ter, bom, é isso mesmo, Fabiano? É mais ou menos isso, ou eu estou muito fora, ou os cursos que eu estou indo estão... É mais ou menos isso. Tá certo, por aí. Cursos de 2 dias vão girar em torno disso aí. O nosso curso IFP, ele tem 1 dia de duração. Então você pode falar, legal, o curso de 1 dia aqui em Brasília custa R$1.000, né? Já que 2 dias custa 2 mil, 1 dia custaria R$1.000. Só que o projeto é tão bom, a ideia de dar essa oportunidade para todos que são de Brasília, né? E claro, né, quem vem de fora, né? Eu sou muito grato a esse casal que vai estar aqui vindo 1.800 quilômetros de distância, vai ser muito bom. A gente está fazendo uma excelente oportunidade. Aí esse curso nosso, ele não vai custar R$1.000, ele vai custar somente R$249. Durante um dia inteiro, as pessoas, todos que, né, puderem estar conosco no dia 26 de maio, tá? Eu já passo aí as informações para vocês, vão poder ter aí a chance de se aprimorarem, mudarem o comportamento por R$249. Então, essa é o convite que eu faço para vocês, o convite para todo mundo, né, que estão aqui até agora, dedicaram um pouquinho
dessa terça-feira para estarem conosco. Então, Fabiano, eu queria te agradecer aí mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficar aqui com todos os participantes que tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, deixa eu ver aqui como é que vai estar aqui no Facebook. Então, peguem essa oportunidade hoje, nesse webinar. Esse valor, ele está mudando, o lote está mudando, e agora no final do mês, tá? Então, logo esse preço não vai ser o mesmo. Então, né, se puderem, já usem aí a oportunidade de estar conosco e dar um passo aí além para a mudança de comportamento. Legal? Então, deixa eu conferir aqui se tem alguma pergunta. Nelma, Finanças 26 de maio, das 9 às 19, isso aí, porque vejo o dinheiro saindo. Peraí, tem uma pergunta aqui. Quando eu saio com dinheiro, eu fico mais controlada ainda. Denise Estrela falando aqui, porque vejo o dinheiro saindo. É isso aí, Denise. Quando você tem uma dor, né, Fabiano? Quando você faz o pagamento em espécie, tem uma dor aí que as pessoas estão enxergando as notas, né? Verdade. Se você fizer o pagamento, está saindo. Você está vendo a carteira ficar menor, mais magrinha, né? Ela estava rechonchuda e, de repente, ficou menor. Vamos lá, Denise Estrela, Frânio Alves, parabéns pela live e pela ideia do curso. É sempre muito bom te ouvir, Fabiano Calil. Legal. Então, Fabiano, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes. Eu vou continuar aqui por mais alguns minutos e valeu, Fabiano. Excelente noite. Muito obrigado pela presença e bom descanso aí para você. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos ouviram até agora e até uma próxima. Boa sorte. Valeu, Fabiano. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então eu tenho aqui agora uma surpresinha para vocês. Agora que nosso mestre já foi embora, quem tiver realmente interesse de participar conosco, a gente vai ter aqui, olha, eu falei que era só para quem ficasse até o final, né? Então, esse valor vai ficar aqui só para... Só que eu tenho, assim, eu não consigo atender todo mundo. Eu só tenho 10 vagas, tá bom? Esse valor agora de R$ 249, ele vai sair por R$ 199,92. Bom, esse é o presente para todo mundo que ficou aqui até agora. E se vocês realmente estão interessados em dar uma atenção para as suas finanças pessoais, essa é a hora. Dia 26 de maio eu te espero aqui num webinar, num intensivo de finanças pessoais. 3 profissionais, eu, Bruno Pessamilho e Erasmo Vieira estaremos dando esse curso aí e eu tenho certeza que vocês vão sair outra pessoa depois dele, tá bem? Então, eu vou tirar aqui mais algumas dúvidas. O link está logo aí no Facebook, né? Eu não acho que eu não consigo fazer nada aqui nesse link deixa eu ver aqui no Facebook. Tá aí o link. O link está no Facebook. Eu creio que eu não consiga mandar o link aqui para vocês no Webinar Jam. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consigo mandar nada por aqui. Não sei o que houve. Ele me colocou só no Facebook. Mas, quem tiver interesse, entre em contato. Vocês têm aí o afranio@meuconsultorfinanceiro.com. Manda um e-mail para a gente, para mim, e eu mando o link para você. Mas corre, é só 10 vagas, é um preço especial e eu quero muito te ajudar. Então, esteja conosco e vamos em frente. Legal, gente? Uma excelente noite para vocês e vamos lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.